Olá, meus amados irmãos, em Jesus, um bom dia para todos nós, uma excelente manhã de terça-feira. Estamos aqui iniciando o nosso momento do Evangelho Diário, estes minutinhos que todos nós nos dedicamos a estar aqui, abrindo o nosso coração para Jesus, elevando o nosso pensamento até a Deus nosso Pai, e juntos acolhendo uma palavra de esperança, de consolação, de esclarecimento das páginas do Evangelho segundo o Espiritismo. Sejam todos muito bem-vindos. Desejamos a cada coração um dia de muita paz, de muita fé e de muita serenidade, meus irmãos. Que possamos ter muita paciência ao longo do nosso dia. E se surgir adversidades, que possamos elevar o pensamento até a Deus, o coração até Jesus, antes de tomar uma decisão, antes de buscar a resolução, que possamos consultar a Jesus qual o melhor caminho a tomar diante dessa dificuldade. Bom, meus amados irmãos, é com o nosso coração feliz e em paz que estamos aqui começando o nosso momento do Evangelho. Lembremos que estamos aí no nosso 12º encontro dedicado a unir o Evangelho segundo o Espiritismo com a obra há 2000 anos. Esta obra tão bela que foi psicografada pelo nosso amado Chico Xavier e ditada pelo Espírito Emmanuel. Uma obra que Emmanuel irá abrir para todos nós os detalhes de uma de suas encarnações aqui na Terra. Encarnação essa que ele ainda era Públio Lentulus. Então nós estamos mergulhando na história de Públio e com isso tirando grandes aprendizados para a nossa vida, unindo com o Evangelho segundo o Espiritismo. Então sejam todos muito bem-vindos. É com muita alegria que a gente tem acompanhado aqui todos vocês partilhando um pouquinho da visão dessa obra também nos comentários, partilhando aí que estão nos acompanhando. Sintam-se todos abraçados, sintam-se todos acolhidos pelo amor de Jesus. Estamos aqui iniciando este momento que vamos partilhar do pão do Evangelho todos juntos. Bom, meus amados irmãos, vamos dar sequência. Estamos aqui agora no capítulo 5 desta obra, meus irmãos. Lembremos que ontem foi o minuto glorioso de Públio Lentulus. Minuto em que Jesus deu a oportunidade dele decidir o rumo da vida dele. Se ele seguiria o caminho como servo de Jesus e realmente iria converter e regenerar o coração dele no caminho do bem, e naquele momento ele escolheria mudar de vida, ser uma pessoa melhor, ou se ele continuaria sendo como um servo do mundo, ainda muito orgulhoso, ainda muito egoísta. Se Públio escolher o caminho como servo de Jesus, a mudança começaria ali, naquele minuto. Mas se ele escolhesse o caminho como servo do mundo, essa mudança de espiritual nele ocorreria só em milênios. E qual será que foi a escolha de Públio, meus irmãos? Bom, a gente vai descobrir aqui ao longo da nossa reflexão. Porque Públio retorna para casa. E quando ele chega, ele tem uma surpresa muito feliz para o coração dele. Flávia estava curada. Lívia emocionada naquele momento, vendo a filha curada. E Lívia começa a dar glória a Jesus, pois Lívia tinha certeza e a fé no coração que foi o encontro do marido dela, Públio, com Jesus que concedeu a cura de tua filha. Lívia presenciou o momento em que a tua filha Flávia recebia a energia de cura. Ela viu os detalhes. Então o coração dela estava extremamente agradecido a Jesus. E Públio, diante de toda essa felicidade,
ele simplesmente irá negar que foi Jesus que curou Flávia. Acho que só esse fato já responde para todos nós, acho que infelizmente, a escolha de Públio. Ele não escolheu o caminho com Jesus. Ele escolheu ainda o caminho do mundo. E ele afirma para Lívia que não foi Jesus que curou a Flávia. Que não foi o encontro dele com Jesus. Que foi todos os esforços e os médicos que já tem tempo que eles estão aí consultando que curaram a Flávia. Públio escolheu continuar cego diante dos ensinos de Jesus. E ele batia o pé e falava que não foi Jesus. Meus irmãos, vou partilhar a sensação que eu tive ao ler este trecho. Primeira coisa que me veio nos pensamentos foi como que Públio poderia negar que foi Jesus que curou a Flávia. Meus irmãos, Cristo esteve diante de Públio. Cristo falou para o coração dele. Passou um ensinamento para aquele coração. Diz que a filha seria curada. Mas mesmo assim, ele escolheu não acreditar em Jesus. E logo me lembrei de uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, talvez uma passagem também muito conhecida por todos nós, a qual se encontra no capítulo 16 do Evangelho, item 5. Nessa passagem nós temos narrado ali uma parábola que Jesus conta, que é a parábola do mal rico. Só para a gente rememorar aqui brevemente, é uma parábola que conta sobre um homem muito rico, que se vestia de púrpura e de linho, e ali aos pés da mesa desse homem tinha um pobre que se chamava Lázaro. E o homem rico tinha todas as oportunidades de ajudar a Lázaro, mas não ajudava em momento nenhum. Lázaro, diante de uma enfermidade muito grande, desencarna. E ao chegar no plano espiritual, ele vai para um lugar mais elevado. E o que acontece? Logo depois, o rico também desencarna. Só que ao invés dele ir para um lugar elevado, ele vai lá para as sombras. Ou como diz lá na própria parábola, vai para o Hades, para o fogo. E o rico fica inconformado, porque ele olha ao longe e vê Lázaro nos braços de Abraão. E ele questiona como que pode. Lázaro está lá no lugar bom e eu estou aqui num lugar horrível. E aí o homem rico conversa com Abraão, pede uma chance para ele passar para o lado de lá. E Abraão nega. Então o homem rico, ele irá pedir para Abraão a chance de Abraão ir lá, avisar aos seus parentes, avisar aos seus queridos da terra o que acontece, dependendo do caminho que se toma na vida terrena. Avisar eles para que eles também não cheguem aí para o Hades, para as sombras na vida espiritual. O homem rico está assustado com a situação que ele se encontra. Então ele quer ter a chance de avisar aos seus queridos que ficaram na terra para ter cuidado com o caminho que tomasse, para não acontecer com eles o que aconteceu com o homem rico. E Abraão irá negar esse pedido. E vai dizer assim para o homem rico: olha, se eles não ouvem nem a Moisés, nem aos profetas, também não acreditarão em mim, ainda mesmo que algum dos mortos ressuscite. E essa resposta de Abraão na parábola, por outras palavras, está nos dizendo o seguinte: olha, eles têm Moisés lá na terra, eles têm os profetas, a mensagem, o esclarecimento está sendo passado. Se eles não acreditam em nenhum dos profetas, não acreditam em Moisés, não vai ser eu que vou lá e eles vão acreditar.
porque ainda estão cegos. Cegos que escolhem não ver o que está diante deles. A verdade muitas vezes está diante de nós e a gente escolhe não ver. E essa era a situação. E eu me lembrei dessa parábola quando eu vi esse momento de Públio negando a Jesus, porque foi exatamente o que aconteceu com o senador. Ele esteve diante do Cristo, tendo todos os esclarecimentos, e ele mesmo assim escolheu não acreditar em Jesus. Tal como Abraão diz aqui na parábola. Eles têm lá os profetas, tem Moisés. Não vai ser eu que vou chegar lá e eles vão mudar de ideia. Se eles não acreditam no que está na frente deles, também não acreditarão em mim. Se Públio não acreditava em Jesus, meus irmãos, agora só o tempo e as dores das provas da vida para ele se transformar. Se Públio não acendeu a fé no coração dele, com Jesus diante dele, agora só o tempo para ele ter fé. Só com as reencarnações para ele aprender. Só com milênios para ele despertar o olhar para a mudança. Meus amados irmãos, eu convido para a gente encerrar. Amanhã a gente vai dar sequência e iremos ver aqui como foi a decisão de Públio após ele escolher o caminho do mundo e negar a Jesus. Bom, meus amados irmãos, essa nossa mensagem também foi da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que aqui estamos presentes. Nos encontramos amanhã com a bênção de Deus. Que assim seja.